Olá pessoal, sou o professor Leandro Muniz Corrêa, trabalho com vocês em matéria de Direito Penal e nesta aula falaremos sobre dolo e culpa. Esse é um tema muito interessante e que causa uma certa controvérsia, até um desconforto em alguns alunos, haja vista aquela distinção tênue e sensível entre dolo eventual e culpa consciente. Nós veremos através dessa nossa conversa, dessa nossa aula de hoje, que não é algo tão complicado quanto parece ser, mas que de fato há necessidade de um estudo um pouquinho mais aprofundado do que aquilo que nós ouvimos reiteradamente no jornal, que é: responderá por homicídio culposo quando não há intenção de matar, responderá por homicídio doloso quando há intenção de matar. Não é de todo errado, mas certamente não é só isso, e como sabemos, se tratando de direito penal, todo mundo adora dar um pitaco e por isso que tantas inverdades ou distorções de conceitos jurídicos são propagados. Nós, buscando então algo um pouquinho mais concreto, vamos analisar dolo e culpa nesta aula de uma forma até um pouco exaustiva em relação a essa superficialidade e certamente quando diante da cobrança desses conteúdos numa prova, no concurso público, os senhores se sairão muito bem. Feito? Então, não poderia ser diferente, vamos começar com a leitura do artigo 18, que é: disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então notem, crime doloso quando quis o resultado ou assumiu o risco. Quis o resultado ou assumiu o risco é o que eu sublinho para desde logo já internalizarmos, massificarmos a necessidade de sublinharmos até psicologicamente, sempre quando da leitura ou sempre quando diante de um caso concreto. Quis o resultado ou assumiu o risco. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Essas são as modalidades de culpa, veremos cada uma delas na sequência. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. É até fora da ordem mais fácil ou mais lógica possível, mas o que nós temos nesse parágrafo único é dizer simplesmente: não se tem como responder por um crime culposo se não houver previsão legal de modalidade culposa para esse crime. Então, se um determinado crime não possui a modalidade, a forma culposa, não existe como ser punido por ele se não pratica dolosamente. Então, você praticou com dolo, com essa intenção, ou assumiu o risco da prática desse crime? Não. Ah, então você foi negligente, imperito ou imprudente? Eu estou numa dessas três aí. O crime que você cometeu possui a previsão taxativa de possibilidade da prática culposa, ou somente dolosa, somente na modalidade dolosa é que podemos falar no cometimento desse crime? Ah, não tem nada escrito de culpa aqui. Então você não cometeu o crime, você não pode responder por isso. É basicamente isso que nós extraímos desse parágrafo único. Crime doloso. Vamos começar pelo dolo, aquele famoso quando quis cometer ou quando tinha a intenção de cometer, como diriam alguns âncoras de telejornal. Disse doloso o crime cometido mediante vontade livre e consciente. Entendam a necessidade, mais uma vez, de explorarmos livre e consciente. Se não for livre nem consciente, estaremos diante de alguma das possíveis excludentes, o que, mais uma vez, retira esse caráter criminoso, delituoso da conduta do agente. Ou seja, com a intenção de cometimento. Considera-se doloso ainda o crime cometido mediante a assunção do risco do resultado criminoso. Então nós já falamos, quando se tem a intenção, a vontade livre e consciente, estamos falando em dolo. Tá, professor, mas isso eu não tinha, mas assim, eu assumi o risco. Eu falei, quer saber? Vamos fazer, se acontecer, aconteceu. Também, porque nós estamos falando agora de assentimento, de assunção do risco do resultado criminoso. Você bateu no peito e falou, pode acontecer, eu vou fazer mesmo assim. Pode ser que alguém se machuque, que alguém morra, mas mesmo assim eu vou fazer. Você está assumindo o risco. Você está batendo no peito e falando, não estou nem aí se acontecer. E é justamente isso que caracteriza, que enquadra essa conduta também na modalidade de dolo e não de culpa, como veremos na sequência. Pessoal, teorias do dolo. Doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Nós temos falando então de vontade e de assentimento, ou seja, você tem a vontade de cometer esse crime, então nós estamos falando em dolo. Você assumiu o risco de produzi-lo, nós também estamos falando de dolo. Teoria da vontade e do assentimento. Quanto aos elementos do dolo, nós temos dois: elemento cognitivo e volitivo. Cognitivo e volitivo, professor, não dá para ser mais simples? Dá? Conhecimento e vontade. Você tem que conhecer a natureza criminosa, ou a natureza desse possível e provável resultado criminoso, e você tem que
além de ter esse conhecimento, ter a vontade de praticá-lo. Esses são os elementos do dolo. Nós temos, por exemplo, o erro de tipo essencial, que nada mais é do que uma excludente que retira o elemento conhecimento do dolo. O fato de uma análise distorcida, de uma análise irreal das circunstâncias fáticas, fazer com que você pratique um crime acreditando que não estava praticando um crime, sem saber que estava praticando um crime, e aí vem aquele famoso exemplo do caçador que está na floresta, e aí escuta um barulho e efetua o disparo achando que está matando lá uma capivara. Falo capivara porque aqui em Curitiba nós somos mais familiarizados com estas, mas acreditando então que estaria matando uma capivara, a bem na verdade matou-se outro caçador que estava à espreita esperando esta mesma capivara passar. Ele queria matar, ele tinha vontade de matar? Tinha. Mas ele tinha vontade de matar alguém? Não. Ele tinha vontade de matar capivara. Por esse motivo, então, nós não temos o elemento conhecimento. Nós não temos dolo, pelo erro de tipo essencial. Classificação do dolo, pessoal. O dolo se classifica em dolo direto, que trata-se do dolo puro, o dolo por excelência. O agente possui consciência e vontade da prática. Quero fazer, sei o que estou fazendo. Dolo puro. Esse é o dolo por excelência, dolo direto. Nós temos o dolo direto de primeiro grau. O que é o dolo direto de primeiro grau, professor? É uma subclassificação do dolo, uma subdivisão, o direito penal, sobretudo, acredito que mais que todas as áreas, adora essas classificações e subclassificações. Isso realmente dificulta os nossos estudos, mas se entender num aspecto prático, fica um pouco mais fácil. Então, dolo direto de primeiro grau. Há o objetivo de alcançar um ou vários resultados. Como assim, professor? Há o objetivo de alcançar um ou vários? Eu quero alcançar este um ou vários. Eu atiro para matar o fulano de tal, um desafeto, um inimigo meu. Eu estou atirando sabendo, desejando aquele resultado, conhecendo e tendo vontade daquele resultado. Estamos falando então de um dolo direto de primeiro grau. Simples assim. Dolo direto de segundo grau, também chamado de dolo indireto. Vocês vão ver essas duas classificações, então guardem isso. Dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Nós temos o segundo grau também sendo nomeado como dolo indireto por alguns doutrinadores. O agente possui o conhecimento de que para atingir o resultado previamente atingido, ou melhor, previamente desejado, né? Para atingir então aquele resultado previamente quisto, previamente desejado, necessariamente haverá também o atingimento, haverá também lesão a outros bens jurídicos, ou seja, outros resultados necessariamente ocorrerão desta minha prática delituosa, desta minha prática criminosa. E aí eu trago um exemplo que eu vou dar nomes aos bois, não quero parecer um Datena da vida, mas todo mundo conhece Pablo Escobar ou em algum momento já ouviu falar. Certa vez ele derrubou um avião comercial porque queria matar um dos possíveis passageiros deste avião. Pergunto a vocês, se você derruba um avião comercial, não é óbvio que todo mundo que estiver naquele avião, ou se por algum milagre alguém sobreviver, a maioria das pessoas que estão naquele avião irão morrer? A resposta é sim. Então é justamente por isso que nós estamos falando de um dolo direto de segundo grau ou de um dolo indireto. Há uma relação de causa e efeito, há uma relação de existência necessária como resultado daquela conduta. Então se eu derrubo o avião para matar o Joãozinho que estava dentro daquele avião, todo mundo que vai morrer junto necessariamente iria morrer. Então não se trata nem de prever, mas é uma existência óbvia, latente, que está na cara de quem comete uma conduta dessa natureza. Então, em relação ao agente, eu tenho o dolo direto de primeiro grau, o dolo puro, esse dolo por excelência. Em relação aos demais passageiros, eu tenho o chamado dolo indireto. Notem, não é culpa. Eu não fui imprudente. Havia uma relação de causalismo, uma relação de causa e efeito necessária. Não pode existir uma autonomia existencial, não pode existir a possibilidade de haveria ou não de acontecer, senão não é dolo de segundo grau, não é dolo indireto. Quando houver necessariamente o resultado como uma consequência daquela conduta, nós estamos falando de dolo de segundo grau ou dolo indireto. E aqui nós voltamos os olhos agora para a terceira classificação, e sem dúvida nenhuma que causa mais arrepios aos concurseiros, aos aspirantes a advogados que vão prestar a prova da ordem, enfim. Dolo eventual, pessoal. Dolo eventual, como eu disse para vocês, o dolo se caracteriza pelo conhecimento, vontade, ou pela assunção, ou por você assumir o risco de produzir aquele efeito lesivo, aquele efeito criminoso resultante da tua conduta.
Dolo eventual, então, trata-se da situação em que há uma notória previsão do resultado, ou seja, está na cara o resultado, não é mera previsibilidade, há a previsão do resultado, que é assumido pelo agente com indiferença. É o famoso dei de ombros. Estou saindo com o meu carro, vou pegar 180 por hora numa via em que o limite é 60, uma via altamente, como posso dizer, utilizada por transeuntes, por pedestres, e eu sei que eu posso, e é quase provável, e é quase previsível no sentido de que vai acontecer iminentemente um acidente. E eu falo, não estou nem aí, se acontecer, aconteceu. Isso é o que nós damos o nome de notória previsão. Tem uma diferença tênue, mas que agora já vale a pena ser vislumbrada para que entendamos a hora de fazer a comparação entre dolo eventual e culpa consciente. Existe o que chamamos de previsibilidade. Previsibilidade é a possibilidade de prever. É dizer, poxa, mas você podia, né? Se você tivesse parado para pensar, dava para chegar à conclusão de que talvez acontecesse isso. Isso é previsibilidade. Previsão é quando, poxa, mas é claro que ia acontecer. Consegue entender a diferença? Dessa forma até pouco jurídica. Previsibilidade, pô, mas você não pensou? Você não viu que podia acontecer? E previsão é, mas é claro que ia acontecer. Não tinha como passar pela cabeça de alguém que isso não fosse acontecer. Isso é previsão. E aí o exemplo que eu dou para vocês de dolo eventual. Dirigir em alta velocidade em uma via movimentada e ignorando o provável acidente. Por que eu digo provável e não possível? Porque nesse caso a previsão é notória, é latente. Por isso nós damos o nome de dolo eventual e não de eventualmente culpa. Agora nós vamos fazer a análise do crime culposo, pessoal. Crime culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Trata-se de uma conduta voluntária que, embora não desejada, incorre em um ilícito penal por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, não há a vontade de cometer o crime, mas necessariamente a imprudência, negligência ou imperícia do agente enseja essa prática do crime, incorre na prática do crime. Então, diferente do dolo, em que se assumiu o risco ou se desejou com vontade livre e consciente aquele resultado, aqui eu não desejo. Mas eu fui imprudente, eu fui negligente, eu fui imperito. E estas qualidades que são agregadas à minha postura, agregadas à minha conduta, é que fazem com que esse resultado criminoso ocorra. Eu respondo também, mas não por dolo, e sim por culpa. Então, nas espécies ou modalidades de culpas, pessoal, vamos ver cada uma delas. Imprudência é aquele ato positivo, é um fazer realizado sem a cautela necessária. E eu dou de exemplo para vocês algo que todo mundo que dirige ou todo mundo que assiste novela mesmo já deve ter visto em algum momento. Aquela ultrapassagem de veículo numa faixa duplamente contínua, ou seja, terminantemente proibida a ultrapassagem. Você dá teu pisca, ultrapassa, vem um motoqueiro, bate de frente com esse motoqueiro. Eu posso falar que você, ao fazer ultrapassagem, assumiu o risco de matar esse motoqueiro? Você falou, quer saber, vou ultrapassar, se vier um motoqueiro eu vou bater, não estou nem aí. Não foi isso que ocorreu, você só queria ultrapassar, mas você foi imprudente. Porque este ato realizado sem essa cautela necessária de se verificar, por exemplo, que você não podia ultrapassar porque era uma faixa duplamente contínua, ou ainda o fato de você ultrapassar sem verificar o suficiente para conseguir evitar esse acidente, tudo isso enseja a caracterização da imprudência. Não há de se falar em conhecimento e vontade, nem de assunção do risco, o que seria a situação de dolo. Aqui você foi imprudente. Não quis, mas você entende que foi a tua conduta que resultou na morte desse motoqueiro do nosso exemplo? Por esse motivo, então, você irá responder, mas da modalidade culposa, na forma culposa e não dolosa, por ter sido imprudente. Então, imprudência é o nosso primeiro elemento. Ou modalidade, ou espécie. Vocês vão encontrar as terminologias mais variadas possíveis. O importante é entender o que é culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Culpa, imprudência, negligência ou imperícia. E essa culpa aqui nós damos o nome de culpa inconsciente. Depois vamos falar da consciente. Poucos doutrinadores, mas eu já vi cair em prova de concurso público para delegado o termo culpa inconsciente. Porque você fica, nossa, eu sei que culpa é imprudência, negligência e imperícia. Sei que culpa consciente é quando acredita-se que pode se evitar. Não vou adiantar, logo nós vamos falar sobre isso. Mas culpa inconsciente, o que seria? Pessoal, culpa inconsciente é a culpa lato sensu.
Culpa inconsciente é a culpa normal, a culpa que nós conhecemos como a culpa que contém os elementos imprudência, negligência ou imperícia. Feito? Então vamos para a nossa segunda modalidade, para o nosso segundo elemento, segunda espécie, negligência. Vimos que a imprudência é o fazer sem a cautela, sem adotar aquela postura e os cuidados necessários a evitar o risco e o evento danoso. Negligência é a inobservância, então passa a ser uma conduta negativa. Aqui eu deixei de fazer o que eu deveria fazer. Aqui eu deixei de observar o que eu deveria observar. Então, a inobservância de um ato necessário à proteção do bem jurídico. O exemplo que eu dou para vocês, infelizmente também é oriundo de caso prático. A mãe deixa o bebê na banheira, deixa a panela no fogo, corre para atender a panela enquanto o bebê está na banheira, acaba se entretendo com a panela porque eventualmente a comida já estava queimando, teve que tirar, desligar para não perder a comida, o marido chegando cansado do trabalho. Quando ela volta para a banheira, o bebê já está morto, porque a mãe o deixou sozinho, ele escorregou na banheira e acabou se afogando. Lamentável a situação, mas é um exemplo da possibilidade da negligência ensejar a prática de um crime na modalidade culposa, na forma culposa, porque ela inobservou um dever de cuidado em relação ao seu filho. Ela não poderia deixá-lo naquela situação de vulnerabilidade na banheira sozinho, pelo risco que se cria de toda a situação, de todo o contexto no qual o bebê estava inserido. No momento em que ela o deixa, ela é negligente, quando ela retorna, o crime já foi cometido, o bem jurídico vida desta criança já havia sido atingido de modo a ele ter falecido na banheira. Então, para todos os fins, mais uma vez, negligência, inobservar, deixar de observar um ato necessário à tutela, à proteção ou à manutenção da incolumidade de um determinado bem jurídico. Feito? Imperícia, pessoal. Imperícia é a incapacidade técnica. Quando falar em imperícia, lembre-se de trabalho. É uma conexão que eu acredito ser bem válida. Um exemplo que eu dou para vocês. Um operador de empilhadeira, cansado do trabalho, verifica que um estagiário foi contratado na empresa. Aí ele chega e fala: ô estagiário, vem cá. Tô meio cansadão e tal, vou sentar ali um pouco. Você empilha para mim esses pallets? E o estagiário olha uma pilha de 20 metros de pallets, mas ele quer crescer na empresa. Tá cheio de gás, aquela situação, menor aprendiz querendo trabalhar. Fala: pode deixar comigo, vou resolver, deixa que eu faço. Esse estagiário, então, que nunca operou uma empilhadeira, pega a empilhadeira, levanta os pallets de uma forma meio torta, os pallets começam a balançar, cai em cima do funcionário que determinou então que o estagiário fizesse suas atividades enquanto este descansava, e ele vem a falecer. Pergunto, isso para vocês seria considerado um crime doloso? Pode-se dizer que o estagiário, quando sentou na empilhadeira, falou: quer saber? Se eu derrubar e alguém morrer, não estou nem aí. Não, a gente não pode dizer isso, porque eu falei para vocês, ele queria mostrar serviço, ele queria crescer na empresa. Contudo, a imperícia, a falta de conhecimento técnico dele em relação à atividade profissional de operar a empilhadeira, fez com que o resultado criminoso, através da morte então deste outro funcionário, se fizesse concretizar. Ou seja, falta de atividade, falta de capacidade técnica para determinada atividade, enseja a caracterização da imperícia. Outro exemplo que eu trago é o atirador de elite, aquela situação do sniper que existe nas forças de segurança pública. Imagine uma situação de sequestro com reféns, algo típico de filmes hollywoodianos, e o sniper está deitado sob o prédio com sua arma, efetua o disparo e atinge a vítima ao invés de atingir o meliante, o sequestrador, o criminoso, enfim. Entendam, o sniper, quando efetua o tiro, esse atirador de elite da polícia, do exército, enfim, você acredita que ele falou: olha, não quero nem saber se matar a vítima? Nunca, ele não faria isso. Ele sabe quais são as consequências de se errar o disparo e matar a vítima, mas ele ainda assim o faz e atira acertando a vítima. Não podemos falar em dolo, porque ele não assumiu o risco, nem desejou livre e conscientemente aquele resultado, mas ele foi imperito, ao passo que atirou, e a sua deficiência técnica, se é que podemos chamar assim, fez com que a vítima fosse atingida. O resultado então criminoso aconteceu, foi realizado, e a consequência prática então é a modalidade culposa do cometimento deste homicídio. Culpa consciente, pessoal. Falei para vocês, culpa inconsciente é a culpa lato sensu. Falei para vocês do dolo, quero, faço, conhecimento, vontade, ou não estou nem aí, vamos assumir o risco. Falei para você da culpa inconsciente, que é a culpa lato sensu, e agora nós vamos falar da culpa
consciente, que é aquela que cola na linha de parede que divide com o vizinho dolo. Notem, eu começo já escrevendo a previsão do resultado. A previsão do resultado. Na culpa lato sensu, na culpa inconsciente, a previsibilidade. Aqui, a previsão, assim como no dolo. Ou seja, mais uma vez aquela distinçãozinha. Amigo, você não parou para pensar e você não pensou, não chegou à conclusão de que poderia acontecer isso, que você poderia matar alguém? A pessoa fala, olha, nem pensei, mas agora você falando, realmente, isso é previsibilidade. Ou seja, havia possibilidade. Ele não chegou a prever, mas ele poderia, se o tivesse raciocinado, pensado de uma forma um pouco mais consciente. E aqui na culpa consciente é justamente essa consciência que enseja então esta previsão e não a mera previsibilidade. Aqui é o caso de, amigo, você não viu o que ia acontecer? Ah, eu vi, eu pensei, mas achei que não fosse. Ou seja, achei que não fosse. Eu acreditei que eu conseguiria evitar o resultado caso fosse necessário. Então olha aqui, eu trago para vocês. Há uma previsão do resultado lesivo, contudo o agente não deseja e acredita sinceramente poder evitá-lo. Exemplo, um atirador de facas que atinge sua assistente durante a apresentação. Vocês podem falar que o atirador de facas de circo, que atinge, às vezes é a própria mulher do atirador que está na parede. Sei que algumas pessoas vão falar, se fosse meu marido eu queria acertar, mas não é o caso. Para os fins do nosso exemplo, imaginem que o atirador de facas tem a sua mulher, então como assistente, ele está atirando as facas e em determinado momento atinge a sua mulher. Havia previsão de que ela poderia ser atingida? Claro que havia. Inclusive, a suposta emoção que decorre desses eventos ditos artísticos é justamente reside no fato do possível dano, do possível risco, da possível lesão. O que causa calafrios e faz as pessoas quererem pagar para assistir isso é justamente a previsão de que ela poderia ser atingida. Então não tem como se falar que, pois é, eu não achei que ela pudesse ser atingida. Claro que achou. Você ganha o dinheiro do ingresso com isso. Tá, mas eu sou habilidoso, eu achei que eu não ia acertar ela. Eu achei que eu ia conseguir evitar o resultado atirando as facas somente no entorno do seu corpo. Ou seja, ele tem a previsão do resultado, mas acredita sinceramente que não vai atingir aquele resultado. Quer seja pela sua perícia, quer seja por fé, quer seja por uma autoconfiança exacerbada, mas ele acredita que não vai atingir. Então agora, nós entramos na discussão. Dolo e culpa, lato sensu, tão fáceis, tá bem fácil de distinguir. Dolo há o conhecimento, o elemento cognitivo, e a vontade, o elemento volitivo. Tá, professor, e na culpa? Na culpa, imperícia, imprudência ou negligência. Você não tinha a vontade de realizar o ato, mas você foi imperito, foi imprudente, foi negligente, e isso ensejou, decorreu então e concretizou-se o crime face a uma dessas modalidades, a uma dessas atitudes que se revestem a sua conduta. Perfeito. Então, culpa não tinha intenção, dolo tinha intenção, simplificando ainda mais. Tá, professor, mas e o dolo eventual e a culpa consciente? O que torna esses dois institutos tão próximos um do outro é o fato de que, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, há a previsão do resultado. Há a previsão do resultado. Quer dizer que os agentes, quando cometem uma determinada conduta, quando adotam uma postura, sabem da possibilidade de que essa postura enseja a prática de um crime. Sabem da possibilidade do cometimento de um crime, de atingirem um bem jurídico, de atingirem, lesionarem um bem jurídico penal, sobretudo. Entenderam, pessoal? Então, partindo agora desse pressuposto, de que nos dois casos, tanto do dolo eventual quanto da culpa consciente, há a previsão. Por isso, tá, professor, se há previsão, nós podemos falar que há o conhecimento. Também poderia ser dito que há o conhecimento de que há a possibilidade da prática criminosa como resultado daquela conduta. Em ambos os casos, culpa consciente e dolo eventual, há a efetiva previsão do resultado. Não existe a vontade do resultado. Deste modo, o elemento distintivo reside na assunção do risco. Notem, falei para vocês, no dolo, conhecimento e vontade. Na culpa, consciente, conhecimento. Tá, mas e a vontade? É aqui que consta o elemento divisor. Você assumiu o risco?
Você deu de ombros e falou, não estou nem aí para caso aconteça ou não. Isso é o que vai distinguir a tua culpa consciente do eventual dolo, ou do dolo eventual. Dolo eventual, assume-se o risco. Culpa consciente, não assume o risco. Vou trazer para vocês isso num exemplo prático. Imagina que o professor bebeu um monte numa festa com os amigos, sai com o carro e aí um outro amigo, mais bêbado ainda que o professor, entra em outro carro, para do lado e fala, vamos postar um racha? Eu falo, mas tem uma saída de escola, tem um evento no colégio aqui na frente. E aí ele fala, cara, você não sabe dirigir? Aí eu penso, bom, eu tenho carteira já há bastante tempo, nunca bati meu carro, então eu acho que se eu correr um pouquinho e alguma criança entrar na frente, eu consigo desviar, porque eu dirijo muito bem. Então eu não estou assumindo risco, eu acredito que a minha habilidade, a minha perícia como condutor, como motorista, me permitirá evitar a prática do crime. Entenderam? Eu não acredito que o crime irá ocorrer, porque não assumindo o risco, eu acredito fielmente, sinceramente, que eu posso evitá-lo, porque eu dirijo muito bem. Já o meu amigo eu falo, tá, mas e você, cara? Você capotou 2 carros já? Ele fala, cara, quer saber? Não tô nem aí. Se bater, bateu, se atropelar, atropelei. O que importa é viver o hoje. Olha que interessante, o professor dirigindo o carro acredita que irá evitar o resultado. Então, nos 2 casos, há a previsão. Tanto eu quanto o colega bêbado no outro veículo sabem que há a possibilidade iminente de ocorrer um atropelamento, ocorrer uma morte, ocorrer um crime. Eu acredito que iria evitá-lo. Ele não está nem aí. Ele deu de ombros. Então, ele assumiu o risco. Ele falou, tem risco? Não estou nem aí. Vamos fazer. E eu, professor, falei, tem risco? Sim, mas eu consigo evitar porque eu dirijo muito bem. Esta é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Na culpa consciente, eu, professor, acreditei que eu poderia evitar o resultado. Meu amigo, no dolo eventual, sabendo que poderia praticar esse crime, então entendendo o risco, o assume, dizendo, não estou nem aí, se acontecer, aconteceu, dá de ombros para a possibilidade do resultado. Notaram a diferença, pessoal? Algumas questões de provas agora para verificarmos a diferença e podemos massificar um pouquinho mais esse conteúdo. João, visando matar Pedro, motorista de ônibus, corta os freios do veículo que sofre grave acidente, matando o motorista e todos os passageiros. Em relação aos passageiros, caracteriza-se o ou a. Então notem, João queria matar o motorista do ônibus, foi lá e cortou o freio. O ônibus descendo a serra, não conseguiu frear, rampou a serra, todo mundo que estava no ônibus veio a falecer no acidente. Eu, João, queria matar somente o motorista. Mas pergunto para vocês, não é uma consequência lógica de que cortar os freios do ônibus vai fazer com que mais uma pessoa se machuque? De que mais uma pessoa eventualmente morra, ainda mais num trajeto desse do exemplo, de serra em que o ônibus iria rampar e despencar durante muitos e muitos metros? Então, há uma relação de causa e efeito. Há uma existência necessária, uma existência lógica e necessária deste meu ato, certo? Partamos então para as possibilidades de resposta. Dolo direto é a nossa alternativa A. Digo a vocês, podemos falar que há um dolo direto em relação aos passageiros? Eu queria matar os passageiros? Eu queria atingir este bem jurídico, integridade física ou vida dos passageiros? Ou eu queria matar somente o motorista? Então, o meu dolo direto é em relação ao motorista. Dolo direto não é. Culpa inconsciente. Podemos falar, pessoal, que eu fui negligente, imperito ou imprudente nesse caso? No caso, eu não desejava, não tinha conhecimento e vontade de matar o motorista? Então, desejando, possuindo esse conhecimento / vontade de matar o motorista, não há que se falar em culpa. Não há negligência, imprudência ou imperícia. Há dolo. Então, culpa inconsciente, negativo. Como nós já, através da eliminação dessa resposta, vimos que não há culpa, a alternativa D, que é culpa consciente, podemos cortar também. Porque a culpa consciente, como eu acabei de explicar, é quando eu acredito que posso evitar o resultado, mesmo o prevendo. E aqui eu não acredito que possa evitar, eu desejo o resultado. Eu quero que esse ônibus despenque e que esse motorista venha falecer no acidente. Então, não há que se falar em culpa consciente. Temos dolo indireto e dolo eventual. Aqui há uma distinção também tênue, mas que uma frasezinha consegue nos trazer a luz necessária à resposta correta.
Dolo indireto, pessoal, é a mesma coisa que o dolo direto de segundo grau, como eu disse para vocês, e se caracteriza por aquela situação em que há uma relação de causa e efeito. Há uma necessária existência de outros crimes como resultado, como consequência desta minha prática, deste meu desejo direto de primeiro grau. Então, como no exemplo que eu dei do Pablo Escobar, do avião, essa situação do ônibus é bem similar. Eu queria matar somente o motorista, mas eu cortei os freios do ônibus. Todo mundo veio a falecer. Não era óbvio que isso ocorreria? Então eu não estou simplesmente assumindo o risco, que seria o caso de um dolo eventual. Eu estou fazendo algo que necessariamente ocorreria, não é uma mera previsão. Então há que se ter até um desejo do acontecimento. Porque quando eu falo vai acontecer, mas eu não estou nem aí que aconteça, porque eu tenho que atingir esse motorista do ônibus e o que acontecer como efeito colateral eu não estou nem aí, nós estamos falando do chamado dolo indireto. Nós estamos falando do dolo de segundo grau. Então quando o efeito colateral é necessário, pré-existente, com certeza irá ocorrer, nós estamos falando de dolo indireto ou dolo de segundo grau. E o dolo eventual é uma resposta que está muito próximo da resposta correta, mas há essa divisão. A assunção do risco, assumir o risco e falar não estou nem aí que aconteça, é o dolo eventual. Mas quando a situação tem como uma consequência necessária, como um efeito colateral certo, determinado resultado criminoso, nós não estamos falando de dolo eventual. Estamos falando do dolo de segundo grau, dolo direto de segundo grau ou dolo indireto. Todas essas terminologias estariam corretas. Feito? Questão número 2. No que cerne ao elemento subjetivo, pessoal, psique, mentalidade, desejo, vontade do agente. A situação em que o agente comete um crime sem desejá-lo, bem como acreditando fielmente que poderia evitá-lo, denomina-se, acabamos de ver isso também, a situação em que o agente sabe que existe a possibilidade do resultado, mas acredita que pode evitá-lo por qualquer circunstância, como eu disse, por uma autoconfiança exacerbada, por fé de natureza religiosa, por acreditar na perícia de suas habilidades, enfim, nós temos a chamada culpa na modalidade de negligência. Negligência é a inobservância de um ato, pessoal. Então, nada a ver, é o nosso veredito. B, culpa na modalidade de imperícia. Imperícia é aquela falta de habilidade técnica, de conhecimento técnico necessário e satisfatório. Então, culpa na modalidade de imperícia não é. Culpa na modalidade de imprudência, entendo aqui, foi dissecado todas as formas, todas as modalidades da chamada culpa inconsciente. Imprudência, pessoal, foi um ato positivo que não teve a cautela necessária? Também não. Culpa consciente ou inconsciente é o que nos resta. Culpa inconsciente, como eu falei para vocês, às vezes dá um susto, inconsciente. Nossa, eu sei da consciente, dolo eventual, mas inconsciente. Culpa inconsciente é a culpa lato sensu. É a culpa que tem dentro de si a imprudência, a negligência ou imperícia. Então, quando falar em culpa inconsciente, lembre-se culpa, somente culpa. Resposta, então. Culpa consciente é a nossa alternativa correta, é onde está o nosso ponto. Por quê? Porque culpa consciente é quando há previsão, não mera previsibilidade, e quando o agente acredita fielmente, sinceramente, que irá evitar o resultado. Até porque se não houver essa crença, se ele simplesmente assumir, nós estaríamos falando em dolo eventual e não em culpa consciente. Nesse caso, está bem claro para a gente que o agente comete um crime sem desejá-lo, bem como acreditando fielmente que poderia evitá-lo. Isso é texto do nosso enunciado. Então, acreditando fielmente que poderia evitá-lo, nós estamos a falar de culpa consciente. Eu tenho a consciência da possibilidade da prática criminosa, mas acredito que posso evitá-lo. Tenho a consciência, mas acredito que posso evitá-lo. Entenda-se, não assumo o risco. Revisãozinha, somente as palavras-chave, aquilo que nós já vimos conversado. Mais uma vez, estas palavras-chave têm como objetivo servir de gatilho para o eventual estudo, amanhã ou depois, para precisar de uma eventual dissertação, escrever sobre o tema. Essas palavras desencadeiam, então, relembrar todo o conteúdo. Dolo direto, pessoal, vontade livre e consciente. Dolo direto, quero, desejo, sei o que estou fazendo. Dolo direto de primeiro grau,
é aquele dolo de um ou mais resultados. Eu quero este ou aquele outro resultado, desejo aquele ou outro resultado. Eu vou atirar em Pedro torcendo para que esse meu projétil, que essa minha bala atravesse Pedro e atinja João também. Quero os dois. Estamos falando de dolo direto de primeiro grau. Estou atingindo duas pessoas, mas com vontade livre e consciente, dolo direto de primeiro grau. Dolo direto de segundo grau ou dolo indireto é aquele dolo colateral, aquele efeito que eu disse para vocês que necessariamente ocorreria, que é previsível e previsto e inexiste autonomia, ou seja, não existe uma autonomia, não tem como cortar esse cordão umbilical entre o efeito colateral e o que eu fiz. Derrubar um avião vai matar os passageiros. Jogar o ônibus na Serra do Mar vai matar os passageiros. Então esse efeito colateral atribui a estas situações a característica de dolo de segundo grau ou dolo indireto. Culpa inconsciente. Não quer e não prevê. Há previsibilidade, mas não há previsão. Aí nós temos como modalidade imprudência, ação perigosa sem cuidado. Negligência, inobservância, omissão. Negativa é a conduta lesiva. Imperícia, ausência de conhecimento técnico, carência de conhecimento técnico, deficiência de habilidade e conhecimento técnico. Culpa consciente, eu prevejo, ou seja, não há mera previsibilidade. Há a previsão, eu prevejo, mas não assumo risco. Eu acredito que não vai acontecer, porque eu irei evitá-lo. Dolo eventual, prevejo, ou seja, há a previsão também, e eu assumo o risco. Dou de ombros e falo, se acontecer, aconteceu. Pessoal, uma última observação que é pouco técnica, digamos assim, mas que os doutrinadores utilizam até de forma demasiada, porque é muito ilustrativa. Eu não vou utilizar a palavra que comumente é utilizada, porque ela não é tão, como eu posso dizer, formal, tão bonita, mas eu acredito que vou ilustrar de uma forma idêntica. Dolo eventual é o dane-se. Vou escrever aqui para vocês. Dane-se. Ou seja, não tô nem aí. Culpa consciente é o danou-se. Então, imagina um exemplo. Professor dirigindo o carro, bêbado, postando racha, atropelei uma pessoa que estava atravessando a rua. Se a minha resposta foi danou-se, ou seja, sabia que isso podia acontecer, mas eu não acreditei que aconteceria. Danou-se, nós estamos falando de culpa consciente. Agora, se eu falo dane-se, saio com o meu carro, atropelo, nós estamos falando de dolo eventual. Quando nós falamos em assumir o risco, são essas as posturas que distinguem um de outro, um instituto de outro. Se eu falo dane-se, dolo eventual, eu estou assumindo o risco. Sei que pode acontecer, mas não estou nem aí se acontecer. Se eu falo danou-se, eu não acreditava que aconteceria. Sabia que poderia acontecer. Há então a previsão nas duas situações. Mas no caso da culpa consciente, eu não assumo risco por acreditar que posso evitá-lo, por acreditar que ele não ocorreria. Feito? Pessoal, agradeço mais uma vez. Peço que vocês façam comentários, cadastrem-se na Cultivos. Vocês têm acesso então ao conteúdo de qualidade, vocês têm acesso a baixar esses materiais que nós utilizamos nos slides. Vocês terão acesso a outras aulas de outras matérias de direito também, mas de matérias de ensino médio para concursos que eventualmente caiam, matérias de ensino médio. Temos curso preparatório para o Enem, cursos de línguas. Então, recomendo sinceramente que vocês façam esse registro e cadastrem-se na Cultive, porque certamente o desenvolvimento dos senhores é algo que ocorrerá com a observância, com o contato com essas aulas. Agradeço todo mundo mais uma vez. Procure o professor nas redes sociais. Qualquer contato que vocês queiram ter, dúvidas, sugestões, uma eventual participação para publicação de artigos, contem comigo. Um abraço a todos e ótimos estudos.